Aqui está um experimento mental que expõe tudo o que há de errado com o pensamento moderno. Pergunte a alguém o que mais lhe assusta: um colapso social completo, onde a eletricidade falha, a comida acaba e a lei desaparece, ou estar sozinho em uma sala com um homem. Você pensaria que o apocalipse venceria, certo? Mas cada vez mais, as pessoas dizem que prefeririam enfrentar o fim da civilização a confiar no sexo oposto. Permita-me explicar por que isso não se trata de um perigo real, mas de um condicionamento psicológico que criou uma geração aterrorizada de sua própria espécie, enquanto está completamente despreparada para as ameaças reais. A resposta de medo em relação aos homens tornou-se tão exagerada que chega a ser cômica. Eu tive um cliente cuja namorada apertava as chaves entre os dedos enquanto caminhava para o carro à noite, aterrorizada por um ataque. Mas ela também mandava mensagens de texto enquanto dirigia na rodovia. Estatisticamente, ela tem cerca de 10.000 vezes mais chances de morrer por distração ao dirigir do que por um assalto em um estacionamento. Mas um medo parece real enquanto o outro não. Isso é condicionamento, não lógica. Esse medo exagerado não se baseia na realidade vivida pela maioria das pessoas. A grande maioria nunca experimentou violência real. Eles experimentaram histórias, estatísticas tiradas de contexto e postagens intermináveis em redes sociais sobre o perigo. Eles vivem na época mais segura da história da humanidade, enquanto estão convencidos de que correm um perigo mortal constante. Enquanto isso, seus antepassados enfrentaram ameaças diárias reais e ainda assim conseguiram construir a civilização. O que este medo realmente mascara é uma insegurança mais profunda sobre a vulnerabilidade pessoal. É mais fácil culpar uma ameaça externa do que admitir que você se sente impotente no geral. É mais confortável dizer que os homens são perigosos do que reconhecer que não sei como me proteger ou que nunca desenvolvi uma força real. O medo se torna um escudo contra o enfrentamento da inadequação pessoal. O problema da dependência do conforto é o que realmente expõe a contradição. Os estilos de vida modernos separaram completamente as pessoas da resiliência primordial. Os mesmos indivíduos que afirmam temer os homens dependem desesperadamente de indústrias dominadas por homens para sobreviver. Quem mantém a rede elétrica? Quem conserta os encanamentos? Quem entrega a comida? Quem faz cumprir a lei? A esmagadora maioria são homens, mas de alguma forma, aqueles que fornecem a infraestrutura de sobrevivência são simultaneamente a principal ameaça. Esta crise de identidade torna-se evidente ao imaginar o colapso social. Sem eletricidade, água encanada, entrega de alimentos e aplicação da lei, o que acontece? De repente, a força física importa. As habilidades técnicas importam. A capacidade de construir, consertar e defender importa. E quem tem desenvolvido essas habilidades, enquanto outros desenvolviam sua marca pessoal no Instagram? A dependência oculta torna-se impossível de ignorar. Os instintos contrastantes sob pressão revelam diferenças fundamentais na abordagem. Quando a crise atinge, a energia masculina tende tipicamente à ação. Ver um problema, resolver o problema. Precisar de abrigo, construí-lo. Precisar de comida, caçá-la. Precisar de proteção, lutar por ela. Isso não é sobre superioridade. Trata-se de uma tendência ao engajamento direto com os problemas. A energia feminina muitas vezes se inclina para a esquiva e a proteção emocional em crises. Isso faz sentido evolutivo. Quando você está potencialmente carregando crianças, evitar o risco é inteligente, mas em um contexto moderno, isso se torna paralisia. Em vez de desenvolver habilidades para a crise, há uma tendência a esperar que a crise não ocorra ou que outra pessoa cuide disso. Novamente, isso não é universal, mas um padrão observável. Essas diferentes respostas destacam uma polaridade psicológica que tem sido constante ao longo da história. Não é que uma abordagem seja melhor. Elas são complementares. Mas fingir que não existem ou que são puramente construtos sociais deixa as pessoas despreparadas para a realidade. Quando a civilização confortável deixa de funcionar, permitam-me compartilhar algo que observei durante uma recente queda de energia que durou 3 dias. A dinâmica do bairro mudou imediatamente. A mesma mulher que posta constantemente sobre masculinidade tóxica
Estava na porta do meu cliente em poucas horas perguntando se o gerador dele poderia manter a geladeira dela funcionando. Ela passou de "não preciso de um homem para, por favor, ajude-me", no momento em que o conforto desapareceu. Não porque ela seja hipócrita, mas porque a ideologia evapora quando a realidade chega. O colapso do mito da vítima inocente é crucial aqui. Fomos condicionados a ver certos grupos como inerentemente morais e outros como inerentemente perigosos. Mas a capacidade de crueldade e manipulação existe em todas as categorias humanas. Eu vi pessoas destruírem vidas com fofocas tão eficazmente quanto com violência. Vi a manipulação emocional causar um dano mais duradouro do que o confronto físico. Durante meus anos de aconselhamento, encontrei indivíduos cujos piores abusadores eram aqueles de quem nunca suspeitariam. A chefe que torturava psicologicamente suas funcionárias enquanto defendia o empoderamento feminino. O feminista masculino que era secretamente o parceiro mais controlador. As categorias nas quais somos ensinados a confiar ou temer muitas vezes não têm nada a ver com o comportamento real. Negar a capacidade agressiva em qualquer grupo cria desequilíbrio social. Quando fingimos que apenas certas pessoas podem ser perpetradoras, nos cegamos para as ameaças reais. A pessoa que arruína sua vida pode não ser quem você está procurando. Pode ser alguém de quem você nunca suspeitaria, porque não se encaixa no perfil que você foi programado para temer. Esta falsa crença na unidade e segurança do mesmo gênero desmorona sob exame. A noção de que as pessoas prosperam automaticamente entre seu próprio gênero ignora uma evidência massiva do contrário. A competição, os ciúmes e a hostilidade velada muitas vezes surgem em grupos de um único gênero. Pergunte a qualquer pessoa que tenha trabalhado em um ambiente exclusivamente feminino ou exclusivamente masculino. Não é a utopia que as pessoas imaginam. Aconselho indivíduos que foram traídos, sabotados e destruídos pelo seu próprio gênero com muito mais frequência do que pelo sexo oposto. A rivalidade dentro dos grupos pode ser viciosa, precisamente porque é pelos mesmos recursos, pelo mesmo reconhecimento e pelos mesmos cargos. Sua maior ameaça muitas vezes vem de alguém semelhante a você, não diferente de você. Considere a dinâmica em qualquer ambiente competitivo. Quem tem mais probabilidade de sabotar sua promoção? O colega do sexo oposto que está em uma trajetória completamente diferente, ou aquele do seu mesmo gênero que compete pela mesma posição exata? Quem tem mais probabilidade de espalhar boatos sobre sua vida pessoal? Alguém de um círculo social diferente ou alguém dentro do seu próprio? As estatísticas de violência no local de trabalho contam uma história interessante que contradiz a narrativa. A grande maioria da hostilidade, da sabotagem e da guerra psicológica no local de trabalho ocorre dentro dos grupos de gênero, não entre eles. No entanto, somos programados para temer o sexo oposto enquanto confiamos no nosso. Esse desajuste entre percepção e realidade deixa as pessoas vulneráveis a ameaças reais enquanto se defendem das imaginárias. A segurança real depende da confiança e do caráter, não do alinhamento de gênero. Um homem digno de confiança é mais seguro do que uma mulher indigna de confiança e vice-versa. Mas fomos programados para ver o perigo através de uma lente de gênero em vez de uma lente de caráter. Isso deixa as pessoas vulneráveis a predadores reais que não coincidem com o perfil esperado. A própria natureza humana é a fonte da escuridão, não a masculinidade ou a feminilidade especificamente. O mal e a violência vêm de impulsos humanos que existem em todas as categorias. Cada indivíduo possui o potencial tanto para o dano quanto para a virtude. A diferença não está na constituição, mas nas escolhas, nos valores e no desenvolvimento do caráter. A história nos mostra repetidamente que, quando o verniz da civilização se racha, pessoas surpreendentes se tornam monstros e pessoas surpreendentes se tornam heróis. O vizinho tranquilo pode se tornar um senhor da guerra. O colega agressivo pode se sacrificar salvando outros. A crise não cria o caráter, ela o revela. E o caráter não é determinado pelo gênero. Durante o Blitz de Londres, houve mulheres que saquearam casas bombardeadas enquanto seus vizinhos morriam lá dentro, e mulheres que arriscaram suas vidas, tirando estranhos dos escombros.
Houve homens que se tornaram aproveitadores do mercado negro, explorando o sofrimento, e homens que deram sua última refeição às crianças. A crise não criou essas escolhas. Revelou quem essas pessoas eram desde sempre. A doutrinação cultural substituiu a compreensão matizada por narrativas simplistas. O discurso moderno ensina as pessoas a ver as interações através de uma lente opressor-vítima, em vez de dinâmicas humanas complexas. Esta programação emocional alimenta o ressentimento e o autoengano, impedindo uma compreensão genuína de como as relações realmente funcionam na sociedade. O sistema educacional reforça essas narrativas desde a infância. As crianças são ensinadas a categorizar as pessoas como seguras ou perigosas, com base na demografia, em vez do comportamento. Elas aprendem a ver a identidade de grupo antes do caráter individual. Na idade adulta, essa programação é tão profunda que questioná-la causa dissonância cognitiva. A amplificação midiática dessa programação é implacável. Cada história é enquadrada através da lente do conflito de grupo em vez da escolha individual. Cada crime se torna representativo de uma demografia em vez da decisão de uma pessoa. Cada sucesso ou fracasso é atribuído à categoria em vez do caráter. Esse reforço constante faz com que a programação pareça realidade, mesmo quando a experiência pessoal a contradiz. A propaganda de gênero serve aos interesses de alguém, mas não aos seus. Enquanto as pessoas lutam sobre quem é mais perigoso ou mais vitimizado, as estruturas de poder reais permanecem sem serem desafiadas. Dividir e conquistar é uma estratégia antiga e está funcionando perfeitamente. Mantenha a população com medo mútuo e eles não perceberão quem os está explorando realmente. As situações de crise revelam o que a civilização nos permite ocultar. Quando os recursos escasseiam, quando a lei se rompe, quando a sobrevivência é incerta, o conforto ideológico desaparece. De repente, a competência importa mais do que as credenciais. A força importa mais do que a sensibilidade. A lealdade importa mais do que os likes. A realidade se reafirma com brutal clareza. Falei com sobreviventes de colapsos sociais reais, guerras, desastres naturais e colapsos econômicos. Sabe de uma coisa? Eles nunca mencionam teorias de estudos de gênero. Eles falam sobre encontrar água, garantir alimentos, proteger a família e manter abrigo. Falam sobre quem tomou a iniciativa e quem desmoronou. E nunca é quem você preveria com base nas narrativas modernas. Um sobrevivente das guerras iugoslavas me contou algo que ficou gravado em mim. Quando os tiros começaram, tanto a professora feminista quanto a dona de casa tradicional fizeram a mesma coisa. Procuraram homens fortes que as protegessem. Enquanto isso, alguns desses homens fortes fugiram, enquanto seus vizinhos magros ficaram e lutaram. A crise não se importa com sua ideologia ou sua aparência. Outro sobrevivente do furacão Katrina descreveu como a ordem social se inverteu completamente em 48 horas. A instrutora de yoga tornou-se implacável acumulando recursos. O trabalhador da construção civil compartilhou sua última água com estranhos. O policial abandonou seu posto enquanto o ex-presidiário organizava a proteção do bairro. Cada suposição sobre em quem se podia confiar estava errada. Os instintos parentais sob ameaça mostram padrões interessantes. Os pais muitas vezes priorizam a defesa e a resistência, mantendo a posição, lutando se necessário e garantindo a sobrevivência a longo prazo. As mães muitas vezes priorizam a fuga imediata e o consolo emocional, afastando as crianças do perigo e acalmando a angústia. Ambos são valiosos. Ambos são necessários. Nenhum está completo por si só. Mas criamos uma cultura que nega essas tendências naturais. Fingimos que os instintos maternos e paternos são idênticos, que a proteção e o cuidado são a mesma coisa. Isso deixa as crianças sem o espectro completo do que precisam. Elas recebem metade de uma estratégia de sobrevivência e se perguntam por que se sentem despreparadas para a vida. A negação desses instintos complementares cria crianças confusas que não entendem seus próprios impulsos. Aos meninos que se sentem protetores, dizem que eles são tóxicos. As meninas que buscam proteção dizem que são fracas.
A ambos é negada a gama completa da experiência humana e a sabedoria das estratégias evoluídas que mantiveram nossa espécie viva. Mas o condicionamento cultural convenceu muitos de que um instinto é tóxico enquanto o outro é puro. Isso deixa as crianças sem metade da proteção de que precisam. Uma criança precisa tanto do pai que combate as ameaças, quanto do pai que fornece consolo. Negar qualquer um dos dois aspectos as deixa vulneráveis. A verdadeira proteção vem da resiliência, não apenas da eliminação do perigo. Você nem sempre pode fugir das ameaças. Às vezes você tem que ficar e enfrentá-las. Às vezes o conforto não é possível e a resistência é necessária. Preparar as crianças para a realidade significa ensinar ambos os aspectos, não fingir que um é desnecessário. A verdadeira divisão na humanidade não é biológica, é moral. Existem pessoas de caráter forte e de caráter fraco. Pessoas que constroem e pessoas que destroem. Pessoas que protegem e pessoas que exploram. Essas categorias atravessam todas as linhas demográficas. Seus aliados e inimigos não são determinados por seus cromossomos, mas por suas escolhas. Pense em suas próprias experiências de vida. Quem realmente te ajudou quando você precisou? Quem te traiu quando você confiou neles? Se você for honesto, encontrará essas pessoas distribuídas em todas as categorias. O banqueiro de investimento que se voluntaria no abrigo, o trabalhador de uma ONG que desvia fundos. O caráter transcende a categoria. Culpar um gênero inteiro pelos problemas da sociedade impede a autorreflexão e a responsabilidade pessoal. É mais fácil dizer que essas pessoas são o problema do que examinar suas próprias contribuições para a disfunção. É mais confortável reivindicar o vitimismo do que reconhecer a agência. Mas essa mentalidade mantém as pessoas presas em ciclos de ressentimento e fracasso. A programação da mentalidade de vítima é particularmente destrutiva porque elimina a agência. Se você é sempre vítima do sexo oposto, nunca precisa examinar suas próprias escolhas, padrões ou contribuições para os resultados negativos. Isso parece protetor, mas na verdade impede o crescimento e condena as pessoas a repetir os mesmos padrões destrutivos indefinidamente. O verdadeiro progresso requer unir as pessoas boas de todas as categorias contra a corrupção e a fraqueza. A avó que criou sua família com sabedoria tem mais em comum com o avô que protegeu sua comunidade do que qualquer um deles com os criminosos de seu próprio gênero. O caráter cria laços mais profundos do que as categorias superficiais. Isso é o que realmente está acontecendo. As pessoas temem os homens mais do que o apocalipse, porque foram programadas para ver o gênero como uma ameaça, enquanto estão completamente desconectadas das habilidades reais de sobrevivência. Estão aterrorizadas com o protetor, enquanto estão despreparadas para aquilo de que precisariam de proteção. É como ter medo do salva-vidas sem saber nadar. A ironia é tão densa que se pode cortar. As mesmas pessoas que afirmam que os homens são o perigo principal buscariam desesperadamente proteção masculina no momento em que o perigo real chegasse. Quando a luz acaba, quando a comida para de chegar, quando a lei se rompe, de repente esses traços masculinos tóxicos, como força, agressão e instintos protetores, tornam-se bastante valiosos. Eu testemunhei isso durante um protesto violento que estourou perto do meu escritório. As mulheres que vinham dando lições sobre a violência masculina buscaram imediatamente colegas masculinos para acompanhá-las até seus carros. Não porque sejam hipócritas, mas porque quando o perigo real aparece, a realidade anula a ideologia. A mesma dinâmica se repete em cada desastre natural, em cada colapso da ordem. As posições ideológicas evaporam e a realidade biológica se reafirma. Não porque um sexo seja superior, mas porque diferentes capacidades tornam-se relevantes em diferentes contextos. Negar isso deixa todos menos preparados e mais vulneráveis. Não estou dizendo que as mulheres sejam fracas ou que os homens sejam heróis. Estou dizendo que a narrativa que pinta um gênero como inerentemente perigoso e o outro como inerentemente virtuoso não é apenas errada, é perigosamente ingênua. Deixa as pessoas desprevenidas para a realidade enquanto se concentram em ameaças imaginárias. A preparação real para uma crise significa desenvolver habilidades reais,
Não apenas medos. Aprenda técnicas básicas de sobrevivência, entenda a mecânica básica, desenvolva a capacidade física e construa relacionamentos genuínos baseados na confiança e na reciprocidade. Isso importa infinitamente mais do que o gênero quando a crise chega. O dano psicológico da programação constante do medo é grave. Viver em ansiedade perpétua por metade da população, sem conseguir lidar com desafios reais, cria um tipo especial de neurose. É a impotência aprendida combinada com vigilância mal direcionada. Você está procurando as ameaças erradas enquanto ignora os perigos reais. Esta programação cria sintomas físicos reais: ansiedade crônica, hormônios do estresse e inflamação. Tudo por temer algo que estatisticamente não é uma ameaça, enquanto ignora riscos de saúde reais. O próprio medo torna-se mais perigoso do que aquilo que se teme. É uma profecia autorrealizável de disfunção. A resposta de cortisol do medo constante literalmente encolhe o hipocampo, afeta a formação da memória e reduz a função cognitiva. As pessoas estão se tornando mais burras e menos capazes através do medo fabricado de metade da população humana. A programação está criando a vulnerabilidade contra a qual diz proteger. As redes sociais amplificam esses medos exponencialmente. Cada história negativa é compartilhada milhares de vezes, enquanto milhões de interações normais passam despercebidas. O algoritmo alimenta o medo porque o medo impulsiona o engajamento. Você está sendo programado para ver o perigo em todos os lugares, exceto onde ele realmente existe. Considere isso. Se os homens fossem realmente tão perigosos quanto a narrativa sugere, a civilização não poderia existir. A cooperação entre gêneros tem sido essencial para a sobrevivência humana ao longo da história. O fato de termos construído sociedades complexas prova que a maioria das pessoas, independentemente do gênero, é basicamente cooperativa e decente. A verdadeira tragédia é como esse medo impede a conexão genuína. Quantas amizades, relacionamentos e colaborações potenciais são destruídos pelo medo programado? Quantas pessoas vivem isoladas porque foram ensinadas a ver o perigo em metade da humanidade? O custo social é incalculável. As crianças estão crescendo neste ambiente de medo fabricado. Aos meninos ensina-se que são inerentemente perigosos. Às meninas ensina-se que são inerentemente vítimas. A ambos está sendo roubada a oportunidade de se verem mutuamente como seres humanos completos com potencial complexo. Esse dano psicológico ecoará por gerações. Veja os efeitos em jovens adultos que não conseguem formar relacionamentos saudáveis. Eles se aproximam uns dos outros com suspeita em vez de curiosidade, com medo em vez de interesse. Estão tão preocupados em serem feridos que nunca chegam a se conectar de verdade. A programação criou uma geração incapaz da vulnerabilidade necessária para a intimidade genuína. A crise de competência é real. Enquanto as pessoas discutem sobre gênero, as habilidades práticas estão desaparecendo. Menos pessoas conseguem consertar coisas, construir coisas, cultivar alimentos, fornecer cuidados de saúde ou se defender. Estamos nos tornando uma sociedade de dependentes que discutem sobre quem é mais oprimido enquanto perdem a capacidade de sobreviver realmente. Aqui está um teste prático. Na próxima vez que você sentir essa resposta de medo programado, pergunte-se: que evidência real eu tenho desta ameaça específica? Não estatísticas, não histórias, não o que te contaram. O que você experimentou pessoalmente? Para a maioria, a resposta revela o quanto do seu medo é emprestado em vez de conquistado. A solução não é ser ingênuo diante dos perigos reais. Pessoas más existem em todas as categorias. A solução é avaliar a ameaça com base no comportamento e no caráter, não em categorias demográficas. Aprenda a ler os sinais de alerta reais em vez dos presumidos. Desenvolva capacidades reais em vez de apenas medos. Construa relacionamentos genuínos apesar das diferenças. A melhor maneira de quebrar a programação do medo é através da experiência real com pessoas reais. Quando você conhece pessoas decentes de todas as origens, a narrativa de que qualquer grupo inteiro é perigoso desmorona. A realidade é o melhor antídoto contra a propaganda. Desenvolva habilidades reais para crises.
Aprenda primeiros socorros, mecânica básica, produção de alimentos e autodefesa. Não porque o apocalipse esteja chegando, mas porque a competência cria confiança. Quando você sabe que pode lidar com problemas reais, as ameaças imaginárias perdem o poder. O problema do desenvolvimento de habilidades vai além das capacidades práticas. Trata-se de desenvolver julgamento, resiliência e adaptabilidade. Essas meta-habilidades importam mais do que técnicas específicas. A pessoa que consegue avaliar situações com precisão, adaptar-se às mudanças e persistir através dos desafios, sobreviverá independentemente da crise específica. Pergunte-se quem se beneficia do seu medo. Quando você tem medo de metade da população, quem ganha poder? Quando as pessoas estão divididas entre si, quem se beneficia? Quando você se foca na guerra de gêneros, ao que você não está prestando atenção? As respostas podem surpreender você. As comunidades mais resilientes ao longo da história foram aquelas onde pessoas de todos os tipos trabalham juntas com base em valores compartilhados e respeito mútuo. Não segregadas por categoria, mas unidas pelo caráter. Onde a competência é valorizada independentemente de sua origem. Onde a proteção é mútua em vez de unilateral. Veja as comunidades de fronteira, as unidades militares, as equipes de resposta a emergências. Qualquer lugar onde o perigo real existe e deve ser enfrentado. Você encontrará homens e mulheres trabalhando juntos com base na capacidade e na confiança, não na ideologia. Quando a sobrevivência está realmente em jogo, as crenças de luxo desaparecem imediatamente. Se a sociedade colapsasse amanhã, as guerras de gênero terminariam imediatamente. A sobrevivência não se importa com sua ideologia. A realidade não se adapta à narrativa. As pessoas que conseguem são aquelas que podem se adaptar, cooperar e contribuir independentemente de sua categoria demográfica. O medo dos homens enquanto se está despreparado para uma crise real é uma crença de luxo. É algo que as pessoas só podem manter enquanto estão protegidas pela mesma civilização que criticam. Remova essa proteção e a hierarquia do medo se reorganiza muito rapidamente em torno das ameaças reais. Isso não significa aceitar o mau comportamento de ninguém. Significa ser realista sobre de onde as ameaças realmente vêm e o que a preparação realmente significa. Significa desenvolver o julgamento baseado no caráter individual em vez da pertença a um grupo. Significa construir força em vez de apenas espalhar medo. O caminho a seguir requer honestidade sobre a natureza humana, tanto seus perigos quanto seu potencial. A maioria das pessoas é decente na maior parte do tempo. Algumas pessoas são perigosas em parte do tempo. As categorias que preveem o perigo não são aquelas que fomos programados para temer. Trata-se de caráter, escolhas e circunstâncias. A segurança real vem da competência, da comunidade e do julgamento do caráter. Não de temer demografias inteiras, não da ideologia, não de se esconder atrás da civilização enquanto critica quem a mantém, mas de desenvolver capacidades e relacionamentos reais que transcendam as categorias superficiais. Na próxima vez que alguém afirmar que teme mais os homens do que o colapso social, reconheça isso como um sintoma de uma desconexão mais profunda. Eles se separaram tanto da natureza humana quanto da realidade natural. Vivem em uma narrativa que serve aos interesses de alguém, mas não aos deles. A verdade é que, em uma crise real, os bons homens e as boas mulheres trabalham juntos para sobreviver. Protegem os filhos uns dos outros. Compartilham recursos. Combinam forças para superar desafios. Foi assim que a humanidade sobreviveu a tudo o que a natureza nos lançou. E é assim que sobreviveremos ao que vier a seguir. Mas isso requer libertar-se da programação que vê o perigo no gênero em vez do caráter. Requer desenvolver habilidades reais em vez de apenas ansiedades. Requer construir pontes em vez de muros. O mais importante, requer vermos uns aos outros como seres humanos complexos, em vez de categorias simples. A narrativa do medo está se desmoronando à medida que mais pessoas reconhecem o seu absurdo. Você só pode afirmar que metade da humanidade é perigosa enquanto depende deles para sobreviver por um certo tempo antes que a contradição se torne óbvia.
A realidade tem uma forma de se impor, apesar de nossos melhores esforços para negá-la. O que estamos testemunhando não é realmente sobre gênero. Trata-se do colapso do pensamento racional em favor da manipulação emocional. Trata-se de substituir a competência prática pela conformidade ideológica. Trata-se de dividir pessoas que deveriam estar unidas contra ameaças reais ao florescimento humano. O antídoto é simples, mas não é fácil. Enfrente a realidade. Desenvolva a competência. Julgue os indivíduos pelo seu caráter. Construa relacionamentos genuínos. Questione as narrativas que dividem em vez de unir. Prepare-se para desafios reais em vez de imaginários. E reconheça que a pessoa ao seu lado, independentemente da sua categoria, pode ser seu maior aliado ou seu pior inimigo, com base em suas escolhas, não em seus cromossomos. Porque quando as luzes se apagarem, quando a comida parar de chegar, quando a máscara da civilização escorregar, as guerras de gênero parecerão o luxo que sempre foram. O que importará é em quem se pode confiar, quem pode contribuir e quem te apoiará quando for difícil fazê-lo. E essas pessoas existem em todas as demografias, esperando para serem reconhecidas por aqueles com olhos para ver o caráter em vez da categoria. A verdadeira questão não é por que as mulheres temem mais os homens do que o Apocalipse. É porque nos permitimos ser programados para temer uns aos outros mais do que os desafios reais que a humanidade enfrenta. E mais importante, o que vamos fazer a respeito. Quero saber de você. Que medos programados você reconheceu em si mesmo que não condizem com a realidade? Quando você viu que o caráter importa mais do que a categoria? Que habilidades você está desenvolvendo para enfrentar ameaças reais em vez de imaginárias? Compartilhe seus pensamentos abaixo. Vamos construir um entendimento com base na realidade em vez da narrativa. Se esta análise mudou a forma como você vê a divisão moderna e as forças ocultas de nossa espécie, por favor, inscreva-se e dê um curtir no canal. Estamos desenterrando as verdades que foram enterradas sob camadas de condicionamento. Vamos construir um futuro enraizado na realidade. O próximo capítulo de nossa exploração se abrirá em breve.